E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar um dos tempos verbais mais dinâmicos do inglês, o present continuous. Ele é super versátil, mas às vezes, dá um nó na cabeça. A boa notícia é que depois de hoje, tudo vai ficar mais claro. Pois é, a grande questão é essa. Como é que a mesma estrutura, o tal do ING, pode descrever algo que está acontecendo agora, uma situação temporária e até um plano para o futuro? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder. Ok, então vamos mergulhar nisso. Pensa que a gente está montando um quebra-cabeça. Vamos juntar todas as peças do ING e no final a imagem completa vai fazer todo sentido. Pode confiar. Então, para começar, a ideia central é essa aqui, ó. O present continuous gira em torno de 3 conceitos: ações em progresso, situações que são temporárias e planos futuros que já estão organizados. É o tempo verbal do que está em movimento, sabe? Do que não é para sempre. Agora, vamos para a base de tudo. O legal do Present Continuous é que a estrutura dele é muito consistente. Depois que a gente pega o jeito da fórmula, fica bem fácil construir qualquer frase. E a fórmula é esta aqui. Verbo to be no presente, ou seja, am, is ou are, mais o verbo principal com a terminação ing. Simples assim. Essas duas partes andam sempre juntas, de mãos dadas. E esse slide aqui mostra direitinho como a fórmula funciona na prática. Dá uma olhada em como a estrutura se mantém para afirmar, negar ou perguntar. Para negar, é só colocar um not ali no meio. Para perguntar, o verbo to be pula lá para frente. É um padrão bem lógico, né? Não tem muito segredo. Certo, com a estrutura já na cabeça, vamos ver como isso funciona no dia a dia. Existem 5 situações principais onde o Present Continuous cai como uma luva. Bora explorar cada uma delas. Primeiro, e o mais famoso de todos, ações que estão acontecendo exatamente no momento da fala. O agora literal, sabe? Imagina que você está olhando pela janela e descrevendo o que vê. É uma ação em progresso, visível. Palavrinhas como now e at the moment são as dicas clássicas para esse uso. A pergunta é, o que está acontecendo right now? O segundo uso dá uma expandida nessa ideia de agora. São ações ou situações temporárias que estão acontecendo na nossa vida atualmente, mas não necessariamente neste exato segundo. A pessoa não está na aula de fotografia nesse exato momento, mas o curso é uma atividade temporária na vida dela. É algo que tem um começo e um fim. Expressões como this week ou this year se encaixam aqui perfeitamente. O terceiro uso é para descrever mudanças e tendências. Sabe, coisas que estão se desenvolvendo ou se transformando com o passar do tempo. Aqui, o foco está no processo de mudança. Não é uma ação única, mas um desenvolvimento contínuo. Frases como more and more ou verbos como getting e becoming sinalizam essa ideia de transformação. Agora, um uso com uma pitada de emoção. A gente usa o Present Continuous para falar de ações que se repetem com frequência e muitas vezes com um tom de queixa ou de irritação. A palavra que muda tudo aqui é always. Quando usada com o Present Continuous, ela transforma uma simples frequência numa crítica. Vira um hábito que geralmente irrita quem está falando. A ênfase é na repetição constante e incômoda. E o quinto e último uso principal nos leva para o futuro. Isso mesmo, usamos o Present Continuous para falar sobre planos e compromissos que já estão definidos. Isso aqui não é uma previsão, é um plano concreto. O voo já foi comprado, o compromisso está na agenda. É usado para falar de arranjos futuros que são praticamente certos de acontecer. Certo, já vimos quando usar. Agora vamos ver rapidinho como escrever. Adicionar ING é fácil, mas existem algumas pequenas regras de ortografia que fazem toda a diferença. Como o slide mostra, o processo é simples. A regra geral é só adicionar ING, como em work. Para verbos que terminam em E, como make, a gente tira o E. Para verbos curtos no padrão consoante, vogal, consoante, como run, dobramos a última consoante. E por fim, tem uma regra especial para verbos terminados em IE, como lie. Seguindo esses passos, não tem erro. Tão importante quanto saber quando usar é saber quando não usar. E aqui a gente entra no território dos state verbs, os verbos de estado. Alguns verbos simplesmente não combinam com a ideia de continuidade. Essa comparação visual deixa tudo muito claro. Running é uma ação, algo que se faz. Know é um estado, algo que se é ou se tem. Não dá para estar sabendo algo em progresso. A gente simplesmente sabe.
Ações são dinâmicas. Estados são estáticos. E aqui estão alguns dos mais comuns. Verbos que expressam pensamentos, sentimentos, sentidos ou posse geralmente não são usados no contínuos. É incorreto dizer I am wanting a coffee. O certo é I want a coffee. Chegamos ao fim do nosso quebra-cabeça. Vamos juntar a peça final e ver a imagem completa do que é o Present Continuous. Se for para lembrar de uma única coisa, que seja esta. Present Continuous é o tempo verbal do que é temporário, do que está em progresso ou em processo de mudança. É a fotografia de uma ação, não um fato permanente. E para terminar, uma pergunta final usando exatamente o que aprendemos. What are you doing right now? Refletir sobre a resposta a essa pergunta é a forma mais imediata de colocar em prática o uso fundamental deste tempo verbal. É isso. Até a próxima!